Olá, uma notícia importante que vai mexer nos nossos bolsos. Novo reajuste da gasolina chega aos postos de combustíveis nesta semana. Aumento para a gasolina foi de 6% e para o diesel 4% nas refinarias. Os consumidores deverão sentir no bolso o aumento dos preços dos combustíveis até o final desta semana. O presidente do Sindicato dos Donos de Postos de São Paulo, o Sincopreto, José Alberto Gouveia, afirmou que o repasse do reajuste autorizado pela Petrobras será de, no mínimo, 0,17%. Confira agora os destaques desta quarta-feira, 30 de setembro. Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários aprovaram um convite ao secretário estadual da Segurança Pública para falar de sua gestão frente à pasta. Trabalhadores cooperados de São Paulo lutam contra a obrigatoriedade de filiação à organização das cooperativas do Estado. Comissão de Transportes e Comunicações aprovou o projeto de lei que determina a concessão de novas placas ao proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Uma correção aqui, eu falei que o reajuste da gasolina nos postos de combustíveis está prevista para 0,17%, mas na realidade é 0,17 centavos. A Assembleia Legislativa aprovou o financiamento de 210 milhões de dólares para obras da linha amarela do metrô que liga a Estação Luz, na capital paulista, à cidade de Taboão da Serra. O projeto de lei 1189 de 2015, de autoria do Executivo, autoriza o governo do Estado de São Paulo a adquirir empréstimo junto ao BID, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, de até 210 milhões de dólares, cerca de 850 milhões de reais, que devem ser empregados na segunda fase da linha 4 do metrô amarela na capital paulista. Essa etapa abrange a finalização de 4 estações e a construção completa da estação Vila Sônia, além da construção de um túnel de 1,5 km de extensão. Atualmente, a linha 4, amarela, opera com 7 estações. Entre as estações Luz e Butantã, com uma demanda média diária de 676 mil passageiros nos dias úteis. O projeto recebeu 2 emendas do deputado André Soares, do Democratas, e outras 4 do Partido dos Trabalhadores, todas rejeitadas. O governo de São Paulo sancionou o projeto de lei que cria a via rápida para leilões de veículos apreendidos pelo Detran. A novidade vai agilizar a rotatividade nos pátios, diminuindo o número de veículos parados. A repórter Silvia Garcia tem, neste momento, todos os detalhes. 2 de cada 3 veículos apreendidos no estado são abandonados por seus donos e ficam ocupando espaço em lugares como este. Só nas delegacias do estado, o número de carros apreendidos chega a 9 mil. Nós vamos começar a agilizar os leilões nos pátios que estão hoje entupindo todos os pátios de São Paulo. O projeto, que nasceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um dos processos mais rápidos até sua sanção. Hoje o estado de São Paulo tem aproximadamente 200 mil veículos apreendidos, entre motocicletas e automóveis. Depois da sanção da lei, o governo pretende esvaziar pátios como este daqui em até 60 dias. São ações como essa que ajudam a gente a fazer com que o procedimento seja muito mais rápido e com isso ajuda que a gente possa, sem dúvida, ir aos poucos tirando os veículos e motos dos pátios. A partir de 2016, o veículo apreendido será levado a leilão, caso não seja reclamado pelo seu proprietário, em até 60 dias. Se não forem arrematados, serão levados a leilão mais uma vez. E se não forem comprados novamente, vão para desmonte. A infração administrativa, o carro vai para os pátios e acabam superlotando os pátios. A lei vai possibilitar que a gente chegue a 100% de leilão eletrônico, leilões regionalizados, a possibilidade de terceirizar também a preparação do leilão e rapidez. Nós iremos entrar em contato com o Tribunal de Justiça, porque 2/3 dos veículos estão apreendidos à disposição da Justiça. Então, nós precisamos fazer um convênio. O que vai dizer esse convênio? O juiz, olhando o processo, se o Ministério Público e a Defesa concordarem, não havendo interesse mais daquele auto apreendido para a prova do processo, ouve as partes, intima eventual terceiro de boa-fé e, não aparecendo ninguém, ele notifica. Dali a 60 dias pode ser leiloado também o veículo. Bom, garantir a segurança de brinquedos, acessórios e produtos destinados às crianças. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realiza hoje a Operação Dia das Crianças. E a repórter Viviane Cesarino
traz agora, ao vivo, mais informações sobre essa fiscalização. Olá, Viviane. Oi, Sérgio, você sabe que o Dia das Crianças chegando e a molecada já começa a fazer aquela lista, né? E nessa crise financeira que a gente está vivendo, com certeza os pais vão entrar numa loja de brinquedos como essa que a gente está aqui, preocupados com a etiqueta dos preços. Mas o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, faz durante essa operação um grande alerta. É preciso muito cuidado para olhar esse brinquedo e ver se tem o selo do Imetro. Isso sim, não só preço não. A Marta Malvestite é fiscal do IPEM e vai contar pra gente o que tem que olhar aqui numa embalagem. Essa daqui é uma princesa importada. Uma princesa importada, né? É muito importante que os pais olhem a presença do selo do Imetro, né? Também é importante observar os dados do importador ou do fabricante, se tem telefone, endereço. Também uma outra coisa muito importante é observar a faixa etária indicada do brinquedo. Por exemplo, esse não é recomendado para crianças menores de 3 anos. Então, esse brinquedo não é para criança com essa faixa etária, correndo o risco de um acidente. Quando não tem o selo do Imetro ou o selo do Imetro é falso, que também costuma acontecer, qual é o risco que se corre? Esses brinquedos significa que eles não passaram por testes, é isso? Isso, são brinquedos que não possuem requisitos mínimos de segurança. Então, quando você dá um brinquedo para criança, o risco de acidente é muito grande e um acidente que pode inclusive levar à morte. Agora, no ano passado, vocês fiscalizaram 41.090 produtos e 3.646 foram reprovados. Isso significa 9% do total. Olhando essa percentagem, parece pouco, mas não é, né? Não, a quantidade de produtos foram quase 5.000 brinquedos, né, que encontramos no mercado do estado de São Paulo sem o selo. Ou seja, todos esses brinquedos, né, nas mãos das crianças, são 5.000 crianças correndo risco de vida, inclusive. E vocês também estão fiscalizando mamadeiras, bicos? Também. Nessa operação dessa semana também incluem mamadeiras, chupetas, bicos de mamadeiras e berços. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui, Sérgio, para quem estiver assistindo a gente, uma situação que eles encontraram aqui, ó. Quando você olha, é um livro de doche, quer dizer, um livro fantoche. Então a criança pode ler, colocar os dedinhos aqui, ou o adulto colocar, e isso virar um fantoche. E aí, como não se sabe se é livro ou se é brinquedo, vai ser apreendido. Não tem o selo. Isso mesmo. No caso, todo livro que possui brinquedos juntos, né? O livro não precisa de certificação, mas os brinquedos que estão junto com o livro, sim. Então, todo livro que possui brinquedo tem que ter o selo do Imetro. Então, esse está apreendido. E sim, esse vai ser apreendido. Muito obrigada pela sua entrevista, e lembrando que quem fiscalizar, que as pessoas podem ajudar a fiscalizar, né? E quem flagrar alguma irregularidade, agora chegando esse Dia das Crianças, pode sim denunciar ao IPEM. E o telefone é o 0800 013 0522. Vamos lá de novo, 0800 Mas só para lembrar, Viviane, terminou agora a entrevista da Viviane, que também os carrinhos de bebê agora são obrigados a ter o selo do Imetro, até também para evitar, né, os acidentes com as crianças, com os bebês. Deputados da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários aprovaram um convite ao secretário estadual da Segurança Pública para prestar contas de sua gestão frente à pasta. Na reunião, os deputados entraram num acordo para que a convocação do secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, se transformasse em convite. Os parlamentares do PT querem explicações sobre a suposta participação de policiais militares em chacinas e homicídios. Oposição e situação concordaram que o secretário responda a estas perguntas no mesmo dia que prestará contas à comissão, 13 de outubro. O que assusta o Brasil, inclusive fora do país, é o número de chacinas que aconteceu, o número de mortos, né? Isso parece guerra civil. O que interessa aqui é ajudar a população e cobrar das autoridades o que está sendo feito aí fora. Então, estamos convidando, convocando secretários, trazendo o comando da Polícia Militar aqui, ou qualquer que for, se for da Polícia Civil também, que não tem essa de você, é a Polícia Militar ou é a Polícia Civil. Aqui nós trazemos quem precisa ser ouvido. O ouvidor da Polícia Militar, Júlio César Fernandes Neves, também foi convidado a prestar informações.
Entre os projetos aprovados na comissão está o da lei do pancadão, do deputado Coronel Camilo, PSD. O projeto regulamenta o som emitido pelos aparelhos dos carros estacionados. Os deputados ainda ouviram uma comissão de vereadores e moradores de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. Eles querem apoio para evitar a construção do 6º presídio na cidade, que tem 330 mil habitantes. Está na hora do governo do estado rever a questão. São Vicente tem uma extensão de terra pequena, tem muitos habitantes. Nós temos cidade da região que poderia estar contemplando a construção do presídio, e não só em São Vicente. São Vicente, a prioridade é o presídio. Colhemos a assinatura, a população unânime diz: não queremos o presídio, queremos o hospital. A Prefeitura de São Vicente entrou na Justiça para embargar a obra. Mais de 8 mil presos ingressam por mês no sistema carcerário de todo o estado de São Paulo, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária. Há o pedido de paralisação da obra, o embargo por parte da Prefeitura. Ele caminha agora para a forma judicial, porque o Estado não atendeu. No nosso entendimento, o Estado precisa licenciar no município, precisa fazer essa discussão. Há uma ação civil pública do Ministério Público Estadual também contra a Fazenda Pública, pedindo na avaliação de que há que ter uma EIA-RIMA, que o Estado também não aceitou a determinação e continua com a obra ainda a pleno vapor. Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação. Hoje, o reitor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Júlio de Mesquita Filho, faz prestação de contas de sua gestão. E há também a avaliação do desenvolvimento de ações frente à universidade. O repórter Jorge Machado está nesse momento ao vivo e nos traz mais informações sobre essa reunião. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. O reitor da Unesp, Júlio César Durigan, está falando há mais de uma hora aqui na comissão, neste momento, respondendo a pergunta do deputado Mauro Bragato. Ele falou que USP, Unesp e Unicamp são os tesouros dos paulistas e que são necessários mais investimentos em pesquisa. A Unesp foi criada em 1976 e cresceu muito de lá para cá, mas com a queda da receita do ICMS e o contingenciamento de 36 milhões de reais, há um sinal de alerta nas finanças. O reitor garantiu aos deputados que até 2017, 50%, metade dos alunos em todos os cursos e turnos virão de escolas públicas, 35% deles pretos, pardos e índios, e que o sistema de cotas já alcança 43% dos alunos hoje. Entre aluguéis, bolsas e alimentação, o chamado auxílio permanência com alunos, a Unesp gasta 15 milhões de reais por ano. Essa é a pergunta que está fazendo neste momento o deputado Mauro Bragato. Olha, participaram da reunião os deputados Reinaldo Augusto, do PV, deputado Barros Munhoz, do PSDB, Carlos Neder, do PT, deputado Mauro Bragato, do PSDB, que está fazendo pergunta neste momento, deputado Cezinha de Madureira, do DEM, também o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, além do presidente da comissão, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Sérgio. Ok, Jorge, o repórter Jorge Machado nos trazendo informações ao vivo dessa reunião. E agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira em São Paulo. Tempo nublado com chuvas na capital. A máxima prevista é de 26 graus. Em Campinas, a quinta-feira vai ser de tempo nublado com chuvas. A máxima fica nos 27 graus. Em São José dos Campos, tempo nublado com chuva, máxima de 26 graus. Em Sorocaba, quinta-feira, vai ser de tempo encoberto, a máxima fica nos 26 graus. Ribeirão Preto, quinta-feira de sol entre nuvens, com possibilidades de chuvas. Os termômetros chegam até 31 graus. Trabalhadores cooperados de São Paulo lutam contra a obrigatoriedade de filiação à organização das cooperativas do Estado. Detalhes depois do intervalo. Até já. CPI de acidentes do transporte ferroviário de carga, com o objetivo de investigar os acidentes ocorridos no transporte ferroviário no Estado. A reunião de hoje, a comissão realiza uma audiência pública para debater o tema. A repórter Priscila Silvério está ao vivo e nos traz mais informações sobre essa audiência pública. Olá, Priscila. Olá, Sérgio. Boa tarde a todos.
Bom, a reunião acabou agora há pouco, recebeu prefeitos e representantes dos municípios onde aconteceram acidentes no transporte ferroviário. O presidente dessa CPI é o deputado Chico Sardelli, do PV. Eu queria que o senhor falasse dessa CPI, que também é itinerante, né? Hoje foi aqui em São Paulo, mas já passou pelo interior de São Paulo. Tenha dúvida, nós estamos trabalhando essa semana aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente na Assembleia Legislativa, mas a CPI já foi à cidade americana e também já foi à cidade de São José do Rio Preto. Colhemos aí um bom trabalho, boas informações, muitas informações que nos enriqueceram, principalmente na questão do modal ferroviário, de cargas no estado de São Paulo e principalmente no nosso país. Então essa CPI vem vencendo etapas importantes de você, primeiramente, ouvir as pessoas envolvidas que tiveram entes queridos perdidos, que deixaram sequelas, acidentes aí de monta ambiental muito grande, enfim, poder ouvir a tudo e a todos para que a gente possa, num segundo momento, trazer aqui a essa CPI os diretores das empresas concessionárias do transporte ferroviário no estado de São Paulo e no país. Então, nesse sentido, essa CPI tem ido muito bem. E hoje foi aprovada a convocação, né, do diretor-geral da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O que ele precisa prestar, né, o que ele precisa esclarecer à CPI? Bem, ele teve a oportunidade de estar aqui uma vez, falando, a convite nosso ele veio, e efetivamente, segundo as declarações dele, o transporte ferroviário no estado de São Paulo anda às mil maravilhas. E não é isso que a gente tem visto no dia a dia que nós andamos e avançamos com a nossa CPI. Então, ou ele está mal informado, ou a ANTT está sendo negligente no sentido de poder fiscalizar o transporte ferroviário no estado de São Paulo e no país. E é isso que nós vamos querer saber. Ok, muito obrigada, deputado. Sérgio. Obrigado, Priscila, pelas informações sobre essa reunião aí do transporte ferroviário no estado de São Paulo. Muito barulho em nome do direito à livre associação. Trabalhadores cooperados de São Paulo lutam contra a obrigatoriedade de filiação à OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado. A polêmica foi debatida na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Acompanhe agora na reportagem de Mauro Frisman. O barulho é em nome do direito à livre associação. Os trabalhadores cooperados de São Paulo lutam contra a obrigatoriedade de filiação à OCESP, a Organização das Cooperativas do Estado. Esta imposição está prevista na Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo, uma lei de 2006. Sem o registro na OCESP, as cooperativas ficam impedidas, por exemplo, de participação em licitações públicas. A liberdade, a nossa Constituição Federal não contempla nenhuma categoria a novamente se obrigar, como era na época da ditadura, a ser afiliada. Só isso, dê a liberdade. E a liberdade é, a gente se afilia se a gente quiser. Projeto de lei revogando o artigo da lei estadual que trata da obrigatoriedade tramita na Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho da Assembleia. Nesta reunião da comissão, os cooperados buscaram o apoio dos deputados pela aprovação da proposta, mas a votação foi adiada para a próxima semana por consenso entre os parlamentares. Adiado porque é um tema importante, é um debate importante, onde tem um erro cometido muito grave, tanto na lei estadual quanto na lei federal. A lei federal está se resolvendo, porque tem uma nova regra para o funcionamento das cooperativas, a Lei Geral das Cooperativas, e estamos tentando resolver aqui no Estado. Como o interesse está polarizado, né, as duas partes têm com uma boa representação, então a gente preferiu, com maturidade, adiar, fazer o debate, dar tempo dos deputados tentar convencer um outro, das lideranças de cada entidade tentar convencer os deputados, né, mexer com a sensibilidade dos deputados. Tem um tema muito sensível que nós estamos discutindo, não são as cooperativas do agronegócio, que são grandes, que estão estruturadas no país há muito tempo, que tem dinheiro do Sescop para financiá-los. Nós estamos discutindo um outro segmento que representa mais ou menos próximo de 1% do PIB do Brasil, que é a economia solidária. E os representantes da OCESP presentes na reunião não quiseram falar com a reportagem da TV Assembleia. A Comissão de Saúde recebeu o secretário Davi Wippe para prestar contas da sua gestão, ações, programas e metas
frente à Secretaria da Saúde. A reunião acontece a cada 4 meses. Acompanhe agora na reportagem da Silvia Garcia. E o estado é grave. Os apontamentos são para a queda brusca de repasse de dinheiro do governo federal. De acordo com o secretário, este repasse vem caindo. Em 2000, era de 39%. Em 2013, não chegou a 24%. Agora, o que me assustou demais é o orçamento encaminhado para o Congresso, onde há uma diminuição do repasse de mais ou menos 25% para média e alta complexidade. Isso sendo aprovado, o Estado de São Paulo perde mais 2 bilhões. Se isso para o Estado de São Paulo é um desastre, eu imagino que vai acontecer com outros estados. É realmente difícil. O dinheiro não falta só na saúde, falta também na saúde. As verbas são pequenas para tudo o que se pretende fazer. Mas eu sou médico e entendo que saúde é prioritário. Então vou puxar a sardinha para o nosso lado e tentar, com as nossas forças aqui de deputados, do Legislativo Estadual, junto ao governo de São Paulo, ver no que a gente pode ajudar. Mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado, com possibilidade de chuvas. A máxima fica nos 24 graus. Em São José do Rio Preto, tempo nublado também. A máxima chega aos 35 graus. Mogi das Cruzes, quinta-feira de tempo estável. A máxima fica nos 31 graus. Piracicaba, tempo nublado com chuva. Os termômetros marcam até 28 graus. Concessão de novas placas ao proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada. Você vai saber disso depois do intervalo. A Comissão de Educação analisa 13 itens da pauta, entre eles o requerimento de audiências públicas para debater o Plano Estadual de Educação. Confira agora na reportagem. 2 projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares na reunião. Um de autoria do deputado Carlos César, do PSB, que altera a Lei 14.422 de 2011, que institui o Dia da Marcha para Jesus. E outro de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que institui o Dia da Comunidade Turca. Os deputados também aprovaram um requerimento para a realização de 6 audiências públicas para debater com a população o Plano Estadual de Educação. Só depois é que o projeto de lei será levado ao plenário para ser votado. O deputado João Paulo Rilo, um dos autores do requerimento, falou da importância da realização dessas audiências públicas. Eu considero um passo avançado, é histórico para a comissão. Desde que eu estou na casa, eu nunca vi um projeto ser submetido a tanta audiência pública assim. Isso é muito importante. Serão 5 cidades, né? São José do Rio Preto, Bauru, Araraquara, Sorocaba, Campinas e a capital. Já com distribuição dos deputados que irão presidir cada cidade. Então é muito importante, porque é um tema do futuro, é um tema, talvez o projeto mais importante que nós vamos votar na legislatura. É o plano que estabelece leis, diretrizes para os próximos 10 anos para a educação. Especialmente num momento como esse, em que o secretário anuncia uma estruturação no ensino fundamental e médio, que deveria esperar para fazer estruturação a aprovação do projeto. Então já mostra uma urgência em discutir, entre outras as coisas, o desafio do financiamento da educação. Então considerei um passo muito importante. A presidente da Comissão de Educação, deputada Rita Passos, já definiu alguns nomes que vão presidir pelo menos as 5 audiências que acontecerão no interior de São Paulo. Entre eles estão os deputados João Paulo Rilo, Adilson Rossi e Pedro Tobias. Para ela, é fundamental o debate com a população. Essas audiências públicas são muito importantes, porque nós vamos trabalhar em cima de projetos da educação por mais de 10 anos. Então nós precisamos realmente estar com o pé no chão e saber o que nós estamos aprovando. E eu conversei com o governo, acertei com o governo de que não se coloca esse projeto em votação no plenário enquanto nós não realizarmos essas audiências públicas. Então é evidente que o nosso estado de São Paulo é muito grande, são 645 cidades. Nós tínhamos, no primeiro momento, elaborado 12 cidades, depois nós enxugamos um pouco e deixamos com 5 cidades do interior de São Paulo. E mais uma, a sexta, que será aqui nessa
Comissão de Educação aqui em São Paulo para finalizar. Nesta oportunidade, com a presença do secretário de Educação. Nas demais, serão com representantes da Secretaria de Educação. Então, antes de nós fazermos essas audiências, não vai para a votação. Isso que é muito importante. A Comissão de Transportes e Comunicações aprovou o projeto de lei que determina a concessão de nova placa ao proprietário de veículo automotor que tiver sua placa clonada. 20 projetos de lei foram aprovados na comissão, sendo 18 deles conclusivos, os que dão denominação a pontes, viadutos e entornos das rodovias do estado de São Paulo e que não precisam ir a plenário para virar lei. Os outros 2 projetos aprovados foram da deputada Rita Passos, do PSD, que dispõe sobre o plantio de árvores ao longo das rodovias estaduais, e o da deputada Maria Lúcia Amari, que dispõe sobre a concessão de nova placa pelo Detran de São Paulo ao proprietário que for clonado. O deputado Mauro Bragato é autor da maioria dos projetos de lei conclusivos da pauta de hoje. Houve uma coincidência de projetos que já tramitavam na casa há algum tempo e que só agora a gente conseguiu fazer acontecer. Então, fiquei satisfeito, mas o papel nosso é procurar estar presente em todas as áreas, em todos os eventos. O deputado Aldo Demarque, um dos parlamentares efetivos da Comissão de Transportes, fala da importância do trabalho que a pasta realiza na aprovação de projetos de lei para melhorar cada vez mais as rodovias estaduais. Hoje, o que nós vimos aqui foi perpetuar e reconhecer a denominação de alguns equipamentos, que nós temos nas nossas estradas para pessoas ilustres, pessoas que já deixaram um trabalho significativo ou como prefeito ou como cidadão no interior do nosso estado. Então está de parabéns aí aqueles que apresentaram os requerimentos e todos eles aprovados. Sempre com uma pauta muito extensa. O transporte é um desejo, é um problema e é uma solução quando as ações chegam à sociedade. Nunca se clamou tanto por melhorar a mobilidade urbana dos grandes centros como agora. São Paulo é o maior desafio, a capital, mas a região metropolitana também. E as cidades do interior, as grandes cidades do interior já sofrem. Hoje, Ribeirão Preto é uma cidade que tem dificuldade, São José do Rio Preto, Campinas, o litoral, Santos tem congestionamento. Então, é uma comissão realmente que sofre e passa por demandas muito importantes. Como sempre, a gente apreciou toda a ordem do dia. Hoje foram muitos requerimentos que se pediram vistas, que é uma manobra regimental pela qual o parlamentar tem o direito. Requerimentos importantes, onde estão fazendo questionamentos, inclusive pedindo convocações de pessoas para que possam vir aqui dar explicações ou de assuntos ou de eventuais e possíveis irregularidades. Caberá ao convocado explicar. Eu considero que tivemos uma tarde de boa atuação aqui na Comissão de Transportes e Comunicação. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.